Muito bem. Bom, irmãos, nós comentamos no domingo e a gente tem falado um pouco a respeito disso, né? A respeito de oração e de jejum. Vocês sabem que até um tempo eu falei muito sobre isso aqui para vocês que frequentam a terça-feira, que é os irmãos que trabalham no núcleo, os líderes de célula, enfim, o pessoal do ministério. Mas a gente tem estendido um pouco isso também nos cultos de domingo. A gente tem procurado dar um pouquinho mais de ênfase sobre oração e jejum nos cultos de domingo, porque o povo precisa aprender a caminhar com as próprias pernas, né? A gente vai carregando esse pessoal aí em oração e jejum, mas chega uma hora que o crente ele tem que aprender a caminhar por conta própria, aprender a orar e jejuar. Um crente sem oração e sem jejum é um crente que não vai ter resultado, é um crente que vai ficar dando murro em ponta de faca. Então nós precisamos ensinar, e aquelas pessoas que vão aprendendo, né, vão botando em prática. A Bíblia diz que aquele que ouve as palavras e pratica é aquele que constrói a sua vida, a sua caminhada, a sua fé sobre uma rocha. Infelizmente tem um monte de gente que ouve e não pratica, então é aquele que constrói sobre a areia. Esse, quando vem uma tempestade, irmão, vem uma luta, ele desanima mesmo, ele fraqueja, ele desvia, né? Alguns até inventam história de trocar de igreja porque a igreja está muito fraca. Na verdade não é a igreja que é fraca, é ele que é um crente fraco. Então ele não aguenta os vendavais, as lutas que vêm. Agora aquele crente que ouve, aprende, constrói sobre a rocha, pode vir vento, vem tudo, ele não troca de igreja, não troca nada, ele fica firme porque ele está firme com Jesus, ele aprendeu sobre o assunto. O tema jejum, vocês já ouviram bastante sobre isso, a gente já ensinou, já falou várias vezes sobre isso, mas o tema jejum, ele é um tema para alguns um pouco desconhecido, para outros mal informados, né? Tem gente que tem alguns conceitos sobre jejum errado. Alguns acham que não é uma coisa praticável nos dias de hoje, que era só uma coisa da antiguidade. Mas na realidade a Bíblia, ela nos ensina muito a respeito disso. Se nós olharmos para a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver Velho Testamento e Novo Testamento, está incluído ali esses dois temas, oração e jejum. Todos os grandes personagens da Bíblia, sejam os profetas do Velho Testamento, ou sejam os discípulos do Novo Testamento, o ministério deles estava alicerçado na oração e no jejum. Nós vamos ver um pouquinho isso, lendo alguns versículos que nós separamos para isso, tá? Então não é uma coisa desatualizada, é uma coisa atual, é uma coisa para hoje. Agora, não espere você ser motivado pelas pessoas do mundo ou por aqueles crentes que não praticam isso. Não espere você ser incentivado, não espere você receber elogio, admiração de alguém quando descobrir que você é uma pessoa que ora e jejua, tá? Não espere isso. Só entende isso quem tem um nível espiritual já um pouco mais elevado, quem já deu um passo um pouco mais além com relação à sua vida espiritual. Aqueles que ainda estão tomando leitinho, que nem um bebê, chorando ainda que nem um bebê, é lógico que não vão ter esse entendimento. Por isso que tem muito crente dentro da igreja que não sabe e acha que não é praticável e nem está interessado nisso. Mas aqueles que começam a comer um alimento um pouco mais forte e querem começar a andar com as próprias pernas, espiritualmente, começam a entender isso e começam a praticar, e isso fica mais fácil. Então eu espero que você que está aqui nesta noite é uma dessas pessoas que já está desejando ter uma caminhada espiritual de sucesso. Então isso vai te ajudar e vai te ajudar bastante. Vai, passa o primeiro slide. Bom, nós não vamos ler esse texto ainda, porque esse texto ele faz parte de um estudo, de um treinamento que nós passamos para os irmãos. Eu só vou narrar assim bem rapidamente. Essa imagem, o que te faz lembrar? Faz lembrar do dia que Sansão, ele derrubou as duas colunas principais de um teatro, e ali morreram mais de 2.000 pessoas que estavam naquele teatro. Então a estratégia dele qual foi? Foi derrubar as colunas principais daquele teatro. Em cima disso, passo próximo, nós desenvolvemos o quê? As 5 principais colunas que mantêm alguém espiritualmente. As 5 principais colunas. Você pode ver que na parte de baixo, a nossa base é Jesus. Sempre é Jesus, irmãos. O nosso alicerce não é uma igreja, o nosso alicerce não é um pastor, o nosso alicerce não é a nossa célula, o nosso alicerce sempre é Jesus. A nossa base do nosso existir, da nossa fé, o alicerce da nossa fé é Jesus. Agora, em cima desse alicerce, eu vou fazer a minha edificação, eu vou construir
a minha história espiritual. Eu vou construir a minha caminhada de fé. E se eu vou construir, eu vou edificar, eu preciso edificar uma construção que me dê resultado, que eu chegue lá em cima. Aí nós citamos, aí colocamos ali as 5 principais áreas de um homem: finanças, família, ministério, saúde e a área emocional, o coração. São as 5 principais. Praticamente a nossa vida é cercada por essas 5 áreas importantes. Agora, para mim ter sucesso nas 5 áreas mais importantes da minha vida, eu preciso estar alicerçado em Jesus, mas eu preciso construir a minha história, construir a minha vida espiritual, a minha caminhada de fé. É por isso que o nome é esse exatamente, irmãos, é caminhada de fé. Não é uma coisa que vai acontecer do acaso. Não, nós vamos ter que ter uma trajetória. Nós temos que caminhar nessa trajetória e construir essa trajetória. Então nós entendemos que pela Bíblia existem 5 colunas principais para construir essa história. Quem quer ter sucesso na vida plenamente precisa ter essas 5 colunas na sua vida. Quais são elas? Oração, jejum, leitura da Bíblia, assiduidade e participação na igreja e na célula. E a 5ª coluna: ganhar almas para Jesus. Nem que seja uma alma apenas por ano, mas o cristão precisa ter isso como uma base, uma coluna na sua vida. Eu tenho que ganhar alma. Essas 5 coisas têm que me acompanhar. Eu tenho que orar, jejuar, ler a Bíblia, ser participante assíduo na igreja e na célula, e tenho que trabalhar para ganhar uma alma para Jesus. Amém? Então, nós vamos falar de jejum nesta noite, tendo como base as 5 colunas de sucesso de um cristão verdadeiro. Então, passa lá. Vamos lá. Segunda coluna de sucesso é o jejum. Nós temos ali uma lista de versículos que nós vamos ler nesta noite e vamos estar mencionando. O estudo é bem curto e bem rápido. Ao final, eu vou abrir para quem quiser fazer alguma pergunta. Se tem uma dúvida, né? Aprendeu de um jeito diferente, pode isso, não pode. Quem tiver qualquer dúvida no final vai poder fazer alguma pergunta, certo? Então vamos ler o primeiro texto, Salmo 35, 13. Por favor, abra a sua Bíblia e acompanhe ali a leitura. Salmo 35, 13. A gente vai lendo, vai falando e vai comentando, explicando melhor sobre o jejum. Salmo 35, versículo 13. Aleluia. Amém? Acharam? Posso ler? Diz assim, preste bem atenção para você entender. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, e eu, preste atenção, e eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Amém? A primeira coisa que eu quero destacar aqui, você vê que o salmista ele fala das 2 colunas do que nós citamos já aqui. Do que o salmista fala? Ele fala de oração e ele fala de jejum. Ele fala que ele está em um momento em que ele está orando e jejuando, o que nos leva a entender a importância que a oração e o jejum têm na nossa vida espiritual. É algo, irmãos, que tem que caminhar sempre junto. Cristão tem que orar? Tem. E cristão tem que jejuar? Tem. Mas o importante é fazer os 2 juntos, é orar e jejuar. Só orar muitas vezes não é suficiente, irmãos. Agora, não adianta também só jejuar. Tem que orar e jejuar. Temos que ter um hábito de oração e a prática do jejum. Agora, olhe só o que o salmista fala. O ser humano, irmãos, ele é formado de 3 partes. Nós somos semelhantes a Deus nisso. Tá? A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então, nesse quesito, nós somos semelhantes a Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo.
eles são 3 pessoas em um só. O homem também. O homem é 3 em 1. Como assim? Nós somos corpo, alma e espírito. Amém? Quando Deus fez o homem, como é que Deus fez o homem? É bem diferente de tudo que Deus fez. Quando Deus quis fazer, por exemplo, as estrelas do céu, a Bíblia diz que Deus fez assim, ó, e fez as estrelas do céu. Quando Ele quis fazer os animais, Deus pegou e disse: surjam os animais. Surgiu os animais. Tudo que Ele fez foi dessa forma. Agora, quando Deus foi fazer o homem, Deus disse assim: eu quero fazer de um jeito diferente. O homem, ele tem que ter um pouco do que é de baixo, mas ele tem que ter também um pouco do que é de cima. Então Deus, ele pega o barro, pega o pó da terra, faz barro e faz um boneco. Faz um boneco de barro, tá? Então o boneco de barro é o que é de baixo, o que é da terra. Então nós somos terreno, é a nossa matéria, é a nossa carne. Nós somos feitos do barro. É por isso que a gente veio do pó e do pó tornará. Quando a gente morre, em pouco tempo, a carne, a nossa parte humana, física, ela se desfaz em pó. Então Deus fez do barro o homem. E aí Deus fez o quê? Agora eu vou colocar nele um pouquinho do que é do alto, um pouquinho dele próprio. E a Bíblia diz que Deus faz o quê? Sopra no homem o fôlego de vida, um pouquinho do Espírito Santo. Soprou nas narinas do homem. Esse é o espírito do homem, certo? Então o corpo, a matéria, é isso aqui, ó. É isso aqui que vai apodrecer, que vai para o pó. Agora eu tenho em mim o meu espírito. Como é que eu identifico o meu espírito? O meu espírito é aquele que se relaciona com Deus. O meu espírito, para você entender um pouquinho melhor, é aquilo que nós identificamos como consciência. Quando você faz algo errado, a tua consciência de uma certa forma não chama a tua atenção? Olha, você está fazendo errado. Às vezes até dá a sensação que é até uma terceira pessoa falando com nós. Olha, você está fazendo errado. É a nossa consciência. Esse é o nosso espírito. Quando você vai orar, que você está orando, falando com Deus, se relacionando com Deus, você não sente a presença de Deus. Aonde que você sente a presença de Deus? Você sente a presença de Deus no teu espírito. Por quê? Porque o nosso espírito é o que era do alto. Agora, quando Deus, ele soprou um pouco dele sobre aquilo que era terreno, teria que existir algo intermediário, algo que pudesse ligar o espírito com a carne, o espírito com o corpo. Então a fusão do espírito e da carne gerou o terceiro elemento que faz parte de nós, que é chamado a alma. Na alma estão o quê? Sentimentos, emoções, pensamentos, estão todos relacionados com a alma. Então a alma, ela está ligada com o corpo, mas ela também está ligada com o espírito. O espírito não está ligado com o corpo, ele está ligado com a alma, mas a alma está ligada com o corpo. Então, só para você ver como isso é, a alma é exatamente o intermediário. Ela fez a fusão do espírito com o corpo. Você quer ver? Alguém pega você e te dá um beliscão bem forte na costela. O que você vai sentir? A tua carne vai sentir dor e a tua alma, ela vai ter essa sensibilidade. Você vai acontecer o que com você? Você vai chorar. Você vai sentir dor, você vai ficar chateado, vai até dar raiva daquele cidadão, daquela pessoa. Se você puder revidar, você vai revidar. É o corpo que está pensando isso? Não, é a alma, é o sentimento. Você está tendo uma sensação naquele momento, uma sensação de, sei lá, de insatisfação, de raiva, alguma coisa, e até lágrima dos olhos saiu porque você sentiu dor no corpo. É a prova que a alma está ligada com o corpo. Agora quer ver outra coisa? Você vem para a igreja, você vai orar, aí você dobra o teu joelho, começa a orar e começa a sentir a presença de Deus na tua vida. A presença de Deus está sendo sentida no teu espírito, mas como ele está ligado com a alma, você começa a ter alguns sentimentos, você começa a ter algumas sensações. Tem gente que chora, aí você pergunta: o que aconteceu, irmã, que você está chorando? E
E a irmã diz assim: eu estou sentindo a presença de Deus. Então a ação de Deus sobre o teu espírito, que está ligado com a tua alma, levou a tua alma a ter algumas emoções, algumas sensações da presença de Deus. Amém? Amém. Então vamos lá. O que o salmista diz? O salmista diz assim, vou ler de novo para você: eu afligia a minha alma com jejum. Por quê? Porque a alimentação é uma das áreas principais do corpo. A alma não precisa, o espírito não precisa de comida, mas o corpo, para se manter em pé, ele precisa. Só que a alimentação, a comida, ela não é apenas para a nossa subsistência, irmão. Não é. Se fosse só para nós existirmos, nós não precisaríamos comer tanto e com tantas variedades como nós comemos. A gente poderia comer um tipo de alimento apenas uma vez por dia e o corpo poderia se manter em pé, firme, do mesmo jeito. Mas não, nós nos alimentamos várias vezes por dia, com vários tipos de alimento, e inclusive escolhemos os alimentos que melhor nos agrada, que mais nos agrada. Por quê? Porque comer é um prazer que satisfaz também a alma. Quando a pessoa come uma coisa que ela gosta, o corpo manda uma informação para a sua alma, uma informação de satisfação. Por exemplo, a pessoa que gosta muito de comer doce, está uns 2 dias sem comer doce, aquela vontade, aí ela senta e come aquele doce. O corpo dela precisaria comer aquele doce? Se ela fez uma refeição normal, não precisaria, o corpo não precisaria disso. Mas quando ela come, ela sente o paladar, a satisfação. Então o corpo manda uma informação de satisfação para a alma. O que o salmista disse nesse texto? Ele disse assim, eu afligia a minha alma com o jejum. Quando eu jejuo, eu estou sacrificando o meu corpo. E quando eu sacrifico o meu corpo, como ele está ligado com a minha alma, ele interfere nas sensações e sentimentos que a minha alma desenvolve. Então a alma, ela se sente humilhada, porque ela tem vontade de comer e não come. Ela tem vontade que o corpo absorva mais alimento, mas o corpo não está absorvendo alimento. Então, por um certo momento, a alma, ela se sente impotente diante do corpo. Quer dizer, eu tenho domínio no corpo, eu estou ligado ao corpo, mas nesse momento eu não estou dominando o corpo. Quem que está dominando o corpo, mesmo não estando diretamente ligado a ele? É o Espírito que está dominando ele. Então o salmista diz que quando ele faz isso, ele está afligindo a alma. Por quê? Porque a nossa alma, ela é cheia de sentimentos e de emoções. Ela é cheia de emoções. Se deixar o nosso corpo ser conduzido pela alma, ele vai nos conduzir apenas a coisas que nos satisfazem. Agora, se eu deixar a minha vida ser guiada pelo Espírito, ele vai me guiar de uma forma que eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. Então jejuar é afligir a alma. É natural, irmãos, alguém que está jejuando interferir até no seu humor, ficar mais chateado, né? Às vezes algumas pessoas no começo, quando começam a praticar jejum, alguns chegam até a ficar mais irritado. É porque realmente é uma guerra, como diz o apóstolo Paulo. O corpo e o espírito, um milita contra o outro. É uma guerra, a alma está ali no meio, mas o corpo e o espírito, eles militam contra o outro. Então a melhor forma de você submeter o teu corpo à vontade do Espírito é você jejuando. Amém? Amém. Todo mundo conseguiu entender? Amém. Vamos para o próximo texto. Salmo 109, 24. Salmo 109, 24. Diz assim a Bíblia, olha só. Olha só o salmista também falando, estou indo no Velho Testamento. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Amém? O que o salmista está dizendo aqui, irmão? Ele está dizendo que o jejum dele atingiu
o seu corpo. Irmãos, nós não devemos jejuar a ponto de prejudicarmos a nossa saúde. Não devemos. O jejum, ele não pode ser algo prejudicial, mas ele tem que mexer com a carne. Se não tiver, se você está jejuando sem nenhum esforço, esse teu jejum, ele não está tendo validade em sacrificar, em humilhar a tua alma. Ele tem que mexer com o teu corpo, sim. Tem que sentir fome, tem que sentir fome. Jejum tem que sentir fome. Esse negócio, a pessoa jejua, aquele jejum assim, cara, no começo a pessoa vai começar devagarzinho. Ela não vai começar, cada um tem que experimentar o seu organismo. O que o teu organismo é capaz. Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu era mais novo, irmãos, eu fazia jejum total, sem comida e sem água. Hoje eu não jejuo mais total, eu jejuo só parcial, sem comida, mas eu bebo água. Para vocês verem que essa consagração que eu fiz agora de 49, eu abri uma exceção, foi a primeira vez que eu abri essa exceção. Eu tomo chá durante a consagração, não tomo muito, tomo lá uma outra xícara de chá. Por quê, irmãos? Por quê? Porque para não prejudicar a minha saúde. Eu vou fazer 49 anos de idade. Eu estou desde os meus 20 e poucos anos fazendo jejum direto, jejuando direto. Todos esses anos de ministério, sempre debaixo de muito jejum. Já fiz tudo quanto é tipo de jejum que você possa imaginar. Então, eu já aproveitei meu tempo de novo. Não vou deixar de jejuar, mas eu vou cuidar um pouquinho com relação à saúde. Então, água sempre vou beber. Não vou mais fazer jejum total. Por quê? Porque eu sei que com 49 anos a saúde já não é mais igual. Então eu já tenho que tomar, claro, a não ser se eu vou fazer um jejum até meio-dia. Aí é lógico, se for jejuar até meio-dia, eu vou jejuar total, sem água, sem comida, sem nada. Porque é um jejum curto, fácil de fazer. Mas o jejum, ele tem, olha só, o jejum sempre tem que ultrapassar uma refeição que é indispensável para você. Por exemplo, a pessoa que não é muito acostumada a tomar café de manhã. Ah, eu vou jejuar até meio-dia. Mas não é o normal dela tomar café? Que tipo de sacrifício tem o jejum dessa pessoa? Nenhum, nada. Porque já é o habitual dela. Eu era assim antigamente, eu não tomava café, era difícil tomar café de manhã. Então quando eu comecei a jejuar, eu falei, não, o jejum até meio-dia para mim não vai ter esforço nenhum. Então eu vou um pouquinho mais além. Jejuava até as 2 da tarde, até as 3 da tarde. E aí eu fui experimentando o meu organismo para ver o que eu era capaz. E eu vi, na época, eu era novo, eu vi que eu era capaz de fazer 24 horas de jejum. Ficar 24 horas sem comer nada. Eu vi que era possível, então eu fazia. E fui fazendo. Cheguei a fazer 2 dias, 3 dias direto, né? Foi o máximo que eu cheguei, foi 3 dias direto, tá? Em 3 dias eu percebi que até ali eu podia. Se eu passasse disso, eu percebi que eu poderia comprometer minha saúde. Então eu fiquei nisso, e ao longo dos anos fui construindo, fui identificando o meu organismo e fui eu mesmo construindo o meu jeito de jejuar, mas sempre com algum tipo de sacrifício. Por exemplo, eu optei já faz muitos anos, que eu optei em fazer jejum de consagração mais extensa. 21 dias, 49 dias, 70, já fiz os 90 dias de jejum, de 24 horas, né? Para mim, eu sinto que é mais significativo do que eu jejuar uma vez por semana, o jejum até as 6 da tarde. Não é que não tem validade, tem, mas eu sinto que para mim já não é mais tanto esforço, porque ao longo dos anos, quantas vezes eu jejuei assim? Então hoje o meu organismo já se acostumou. Saibam vocês, hoje o jejum que eu faço, ele é um jejum que requer de mim um pouco de esforço. Tem dia que é mais complicado, tem dia que é mais difícil, né? Tem dia que você acorda assim, poxa vida, você está sentindo um pouco mais fraco, sentindo fome, vontade de comer as coisas. Eu acho que é mais difícil vencer a vontade de comer do que a falta do alimento. Mas aí a gente tem que esforçar um pouquinho, esforçar para poder manter firme o jejum. Então o jejum, o salmista está nos ensinando que o jejum ele tem que ter algum tipo de esforço. Se você está entrando na prática do jejum, comece devagarzinho, passo a passo, mas vai indo de uma forma que o teu organismo seja obrigado a se esforçar para ultrapassar aquele limite, tá? Depois eu vou falar uma outra coisa também que eu acho que é importante. Vamos para o próximo texto, Zacarias 8:19.
Zacarias 8:19. Amém? Acharam? Diz assim, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, do 5º, do 7º, do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Amém? Vamos ler o Mateus 17:21 também, que é a mesma coisa, só para a gente concluir. Mateus 17:21. Amém? Amém. Diz assim, ó: mas esta casta não se espere, senão por meio de oração e de jejum. Amém? Amém. O que diz Zacarias 8:19? Que jejum deve ser feito com alegria. Com alegria, irmãos, com alegria. A gente não pode fazer com pesar. Ah, pois é, vou ter que jejuar essa semana. Não, tem que ser com alegria. Olha, eu tenho a possibilidade de ter uma comunhão com Deus, então vou fazer sempre com alegria. Amém? O que diz Mateus 17:21? Diz que tem algumas castas de demônio. O que é casta? É uma categoria, é uma espécie, é um tipo de demônio que só sai com oração e com jejum. O que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo que na nossa trajetória, na nossa caminhada, na nossa vida espiritual, nós vamos nos deparar com desafios, com inimigos, com batalhas na nossa vida, que vão requerer de nós o quê? Um comprometimento espiritual maior. Então é um motivo a mais para a pessoa orar e jejuar. Às vezes eu vejo pessoas, irmãos, que enfrentam uma batalha tão grande, uma luta tão grande, um desafio tão grande na vida. Aí você vai conversar com a pessoa e pergunta para ela assim: irmão, você está orando e jejuando? Nem tem resposta. E a gente está aqui, ó, repetindo isso quantas e quantas vezes. Quanto maior a luta, irmãos, maior é o esforço. Eu não deixo ninguém vir dizer para mim assim: ó, pastor, você levantou uma luta no seu caminho, agora o senhor tem que orar e jejuar mais. Não, eu mesmo fico identificando. Quando eu vejo vestígio de que alguma luta está surgindo na minha vida, quando eu vejo vestígio de alguma maldição, de algo hereditário, algo que está se manifestando contra a minha vida, a minha família, irmãos, eu não peço para ninguém e não digo para ninguém, e não fico também pedindo socorro, irmão, ó, jejua por mim. Não, eu vou para a consagração, eu vou para a oração e para o jejum. Eu me esforço, eu me sacrifico. Por quê? Porque da minha vida espiritual quem tem que cuidar sou eu. O que vai determinar o sucesso da minha vida espiritual é o meu comprometimento com Deus. A tua oração pela minha vida vai me ajudar. Deus vai me defender, vai me proteger, vai abrir os meus olhos, vai agir na minha vida. Mas o que vai determinar o meu sucesso espiritual é a minha oração e o meu jejum. Você pode orar e jejuar por mim, um monte, não vai mudar nada na minha vida espiritual. Sou eu que tenho que fazer. Então o texto me ensina claramente que há certas coisas que surgem no nosso caminho que não vai sair, irmão, se não tiver oração e jejum. Você tem que se aplicar a isso. Em alguns casos requer até que você levante de madrugada para orar, que você vá numa vigília, que você busque mais, jejue mais, rompa um pouquinho mais no jejum. De acordo com o tamanho do desafio, é o tamanho do teu esforço. Amém? Atos 13:3. Deixa eu correr um pouquinho aqui para daí abrir para a pergunta. Atos 13:3. Diz assim, ó: então jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Quando o apóstolo Paulo fez a sua primeira viagem missionária, o que os apóstolos fizeram? Fizeram uma consagração, oraram, jejuaram e depois ungiram eles para abençoar eles para o ministério. O que me mostra aqui, irmãos? Que o ministério ele tem que ser tratado com respeito, com dedicação, também em oração e jejum. É por isso que eu ensino os líderes. Ensino eles: quer que a tua célula tenha sucesso? Ore e jejue por ela. Ore e jejue por ela. Se você quer que Deus abençoe, que tudo vá bem, porque senão, irmãos, vai pegar um bando de gente e largar no meio do tiroteio.
eles têm que ter a cobertura espiritual. Saiba você que eu estou sempre te cobrindo espiritualmente em oração e jejum, orando, jejuando pela tua vida, pelos irmãos que trabalham na igreja, trabalham no núcleo, pelos líderes, etc. Estou sempre cobrindo vocês espiritualmente. Quando eu oro por vocês, quando eu unjo os irmãos, de vez em quando chamo um grupo de pessoas aqui, unjo, oro. Esses dias fiz com os líderes, orei, ungi eles. Mas pode ver que antes nós tínhamos feito um período de consagração, ungido, orado, jejuado, buscado de Deus, porque o ministério tem que ser tratado de forma espiritual, não é de forma humana. Ah, pastor, nós vamos fazer tudo certinho, vai dar tudo certo, tudo bem, mas é a oração e o jejum, onde que está? Tem que orar e jejuar. Amém? Amém. Vamos lá, Atos 14, 23, um pouquinho mais para frente. Você vê, já estou no Novo Testamento, né? Falamos lá no Velho, agora estamos no Novo. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. O que o apóstolo Paulo faz? Por onde ele passa, ele funda uma igreja. Aí ele tem que deixar alguém responsável. Como é que eles consagram esse pessoal que vai ficar à frente do trabalho? Oração e jejum. Aí depois eles ungem os camaradas para continuar o trabalho. Amém? Você vê como a oração e jejum, ela faz parte, ela é parte integrante do ministério da igreja. Amém? Você vê como ela é importante. Vai. Muito bem. Mateus capítulo 6, versículos 16 e 17. Vamos ler aqui mesmo. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados. Lembra que eu falei agora há pouquinho? Que a pessoa vai jejuar, mexe até no humor dela? Mexe, vai mexer no humor. Mas o que a Bíblia está me ensinando? Quando jejuar, não fica se mostrando contristado, triste. Ô irmão, o que está acontecendo contigo? Estou jejuando. Não, você tem que estar alegre, feliz. Por mais que o jejum mexa no teu humor, você tem que reagir diante dele. Por quê? Porque ele está mexendo com a tua alma, mas não pode mexer com o teu espírito. O teu espírito tem que ser sempre empolgado, motivado, animado. Você tem que dominar a tua alma, dominar as emoções e os sentimentos. Então não fique se mostrando como quem? Como os hipócritas, porque eles desfiguram o seu rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Qual a recompensa que os hipócritas recebiam? Sabe qual a recompensa que era? A admiração das pessoas. Que as pessoas olhavam e diziam: é ali, olha, jejum. Olha como é que eles estão, cabisbaixo. Por que eles estão assim? Não, porque eles são pessoas de jejum. Não, irmão, o jejum do crente não é assim. É sempre de cabeça erguida, motivado. Aliás, a gente deve evitar de falar para outras pessoas que estão jejuando. Inclusive quero até explicar para vocês, para todo mundo entender o porquê que quando eu faço uma consagração longa, eu anuncio para a igreja. Por quê? Para mostrar para a igreja que eu estou jejuando? Não. Eu faço isso em primeiro lugar para motivar irmãos para também entrarem conosco na consagração. E em segundo lugar, para que ninguém me deixe constrangido ou eu tenha que constranger alguém no período da consagração. Como se trata de uma consagração longa, já imaginou? Eu faço um jejum aí que eu estou fazendo de 49 dias. Aí o irmão chega para mim e me convida: ô pastor, quero convidar o senhor para ir jantar lá em casa. Não, irmão, obrigado. Não, mas como assim obrigado? Vai fazer uma desfeita? Não, irmão, é que agora eu não posso. Eu vou ter que ficar me esquivando e daqui a pouco eu vou ter que falar com ele. Vou ter que dizer para ele assim: não, é que eu estou em jejum. Então, para evitar de eu ter que ficar falando para as pessoas, eu aviso a igreja, digo: olha, vou estar no período de consagração, fazer uma refeição por dia, tal, e beleza, a igreja sabe que eu estou em consagração. Então eu não preciso ficar toda hora falando ou mostrando que estou em jejum. Até às vezes eu vou em algum lugar, numa cela, ou na casa de alguém, durante a noite, às vezes o irmão fica assim: ah, pois é, né, coitado do pastor. Não, coitado não, é uma opção minha, eu estou feliz da vida, estou em consagração. Não vou comer naquele período, mas o jejum vai acabar, depois eu vou comer de novo, tranquilo, sem problema. Né? Tem alguns lugares que os irmãos separam uma coisinha, eu levo, vou comer no almoço, está tranquilo, irmãos. Então eu não devo ficar fazendo disso para mim um fardo, ou algo que as pessoas venham me admirar. O irmão jejua, hein, que tal, hein? Não, irmão é bênção, ele jejua. Não, eu devo fazer, se é um jejum assim mais curto, irmão, o bom é nem contar para ninguém. É ficar em silêncio, fazer a sua consagração e deu.
Só comunique às pessoas que de fato é necessário que fiquem sabendo. Agora, gente do mundo é melhor nem falar. É nem falar, porque elas não vão entender, irmão, não vão entender. Aliás, vão até ser usados pelo diabo para tirar isso da tua cabeça, tá? Vamos lá, continua. Tu, porém, quando jejuares, há um segredo aqui, ó. Unge a tua cabeça. Por que ungir a cabeça, irmãos? Porque tudo que eu vou fazer na obra de Deus, diante do Senhor, se eu quero que aquilo tenha um valor espiritual na minha vida, ele precisa passar pela consagração. A consagração com azeite, com óleo ungido, ele é sinal de consagração diante de Deus. Ele passa a ter um valor espiritual. Então, um segredo importante para quando você vai jejuar: você pega o óleo ungido, você dobra teu joelho, né? Primeiro você programa como é que vai ser teu jejum. Deixa eu explicar para vocês como é que eu faço. Eu estou lá e tal, pensando, beleza e tal, vou fazer uma consagração. Tá, aí eu penso: que consagração eu vou fazer? Vou fazer igual que missa agora. Bom, vou fazer uma campanha na igreja de 7 domingos, né? 7 domingos e tal. 7 vezes 7 é 49, vou para 49 dias. Então me programei, fui lá no calendário, olhei o calendário, 49 dias, vai dar do dia tal ao dia tal. Beleza. Que consagração eu vou fazer? Vou fazer uma consagração de jejum de 24 horas. 24 horas não vou comer. Certo? Beleza. Então eu vou comer que hora? Vou comer ao meio-dia. É no almoço. Tudo bem. Só que a gente tem uma vida agitada, a gente vai para um lado, vai para o outro. Então eu não posso pegar, por exemplo, que hora vai ser a minha alimentação? Qualquer hora, a hora que der eu vou comer. Não, eu tenho que estabelecer para que eu possa seguir a consagração que eu fiz, certo? Porque olha só, tem gente que faz o quê? Tem gente que pega e vai fazer um jejum. Aí eu vou jejuar amanhã. Até que hora? Até a hora que der. Quando aperta a fome, ela entrega o jejum. O que acontece? Ela sempre vai ser vítima da fome. A consagração dela nunca vai esforçar, como disse o salmista, fazer a perna vacilar. Por quê? Porque quando apertar a fome, ela entrega o jejum. Então tem que ter horário para terminar. Então, vamos lá, vou jejuar 49 dias, jejum de 24 horas, vou separar um horário que é o horário da minha refeição. Que horário vai ser? Como a minha vida é muito agitada, tem dia que eu almoço meio-dia, tem dia que eu almoço meio-dia e meio, tem dia que eu almoço 1 da tarde, tem dia que eu almoço 2 da tarde. Então eu sei que o meu intervalo de refeição ele tem que ser do meio-dia às 3 da tarde. Certo? Agora eu não posso separar do meio-dia às 3, são 3 horas, já mas vou ficar 3 horas comendo uma coisa aqui, outra ali, outra lá, já não vai fechar 24 horas, vai fechar? Não vai. Então o que eu faço? O meu jejum será de 24 horas, com uma refeição apenas por dia, e essa refeição será no período de 1 hora apenas, que pode ser do meio-dia às 3 da tarde. Então tem dia que eu vou almoçar meio-dia e meio. Aí eu sento lá para almoçar, eu olho no relógio, meio-dia e meio. Eu sei que até 1h30 da tarde eu posso comer. Quando fechar 1h30 eu não posso comer mais. Ok? Estabeleci isso, que nem essa vez. Eu estabeleci que eu ia tomar chá, por causa da saúde. Ok, então eu vou tomar chá. Estabeleci tudo isso, beleza. Então agora eu vou consagrar. Aí eu vou lá no meu quarto, eu dobro meu joelho, eu faço minha oração e eu apresento tudo isso diante de Deus. Digo: Senhor, eu vou fazer um período de consagração, 49 dias, uma refeição por dia. A minha alimentação será durante 1 hora, que pode ser entre o meio-dia e as 3 da tarde. Mas durante o dia eu vou tomar chá. Tem mais. Qual é o meu propósito desse jejum? O meu propósito é pela família, pelo ministério. Normalmente eu coloco 3 coisas, não mais do que 3. Não mais do que 3. Aí eu apresento diante de Deus aquelas 3 coisas que eu estou jejuando em favor delas. Ok? Amém? Fiz oração, eu pego o óleo ungido e eu unjo o alto da cabeça. Eu digo: Senhor, agora eu declaro consagrado a Ti esse período de consagração. Amém. Bom, aí como é 49 dias, né, irmãos? É um período longo. Eu não vou todo dia lá. Se quiser, pode também. Mas eu não vou todo dia lá e pego o óleo ungido e unjo a minha cabeça. Mas de vez em quando, passou lá 10, 12 dias, eu vou lá, dobro o joelho, vou lá, pego o óleo ungido, unjo a minha cabeça, digo: Deus, me fortalece, guarda a minha saúde, lembra dos meus propósitos. Por que o jejum tem que ter propósitos? Por quê?
Porque cada vez que eu lembro que eu estou jejuando, eu lembro dos meus propósitos. E eu faço disso o quê? Uma intercessão. Então eu estou consagrando e estou intercedendo. Oração e jejum, oração e jejum. Então eu fico intercedendo. Então o meu jejum, ele deixou de ser ficar sem comer. Ele passou a ter valor espiritual. Por quê? Porque é algo que eu fiz consagrado diante de Deus. Está ali, ó. Tu quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Aí continua o texto ali. Para não parecer aos homens que você jejua. E o teu pai que vem secreto te recompensará. Amém? Amém. Então jejum tem que ter propósito. E jejum tem que ser consagrado e ungido. Terminou a consagração. Por exemplo, se você vai fazer um jejum de um dia apenas. Eu vou jejuar amanhã até as 3 da tarde. Bom, até quando você já jejuou? Eu já jejuei até meio-dia, já jejuei. Então, irmão, faz um jejum até 1 da tarde. Dá um passo a mais. Aí você vai lá de noite, você ora, você unge a cabeça, você consagra, você estabelece, ok, jejuou até 1 da tarde. Fez jejum até 1 da tarde. Como é que foi? Não, pastor, eu sofri um pouquinho, mas fui bem. Beleza. No próximo, vai até 1h30 da tarde. No próximo, até as 2 da tarde. Vai até onde você vê que o teu organismo é capaz. Você vai ver que você é capaz de jejuar muito mais do que você jejua, se você fizer desse jeito. Aí você consagrou o jejum. Vamos dizer que foi até as 3 da tarde. Chegou às 3 da tarde, você vai entregar teu jejum. Como é um dia só, é bom você consagrar e ungir também. Aí você vai lá, pega o ungido, unge a cabeça. Senhor, obrigado por fortalecimento, por ter guardado a minha saúde, tal. Agradece pelo alimento e vai fazer sua refeição. Amém? Amém. Amém? Estão entendendo? Passa aí, quero ver uma coisa. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Já esclarecemos já. Pode falar, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que não entendeu, alguma curiosidade, fala, irmão Antônio. Pastor, quando você inicia e depois você tem que entregar, né? Sim, quando eu vou entregar. Entregar e aí não precisa mais fazer. Quando terminar a consagração, sim, precisa. Que nem eu disse, como é 49 dias, eu não faço isso todo dia. Mas lá, cada 10, 12 dias, eu vou lá e unjo minha cabeça de novo e peço fortalecimento para Deus. Agora, na refeição, sempre que eu vou orar pelo alimento, antes de comer, eu consagro o alimento, eu agradeço o alimento e eu consagro o meu jejum ali. Digo, Deus, obrigado por ter me guardado, eu estou consagrando a Ti o meu dia de jejum. Aí ok, aí eu faço o meu alimento. Só que daí, para mim, ele é automático. Por quê? Porque se eu comecei a comer meio-dia e meio, 1h30 acabou, então 1h30 fechou, acabou. Porque às vezes eu estou na rua, estou no restaurante, estou andando por aí, fechou 1h30, automaticamente já comecei a jejuar de novo. Bem? Mais alguma dúvida, alguma pergunta, irmãos? Sim, pastor. E a gente que trabalha assim no serviço pesado, qual seria o adequado? Assim? Quando a pessoa trabalha, tudo depende do organismo. Eu já citei aqui, ó, eu trabalhava de motorista de caminhão, descarregava o caminhão e começava a trabalhar às 4 horas da manhã. E eu jejuava jejum de 24 horas naquele tempo. Trabalhava feito um doido, correndo para lá e para cá, mas o meu organismo reagia bem, não tinha problema nenhum. Então o que a pessoa tem que fazer? Pode jejuar? Pode. Vê qual é a condição, vê qual é o limite dela. Por exemplo, eu trabalho em serviço pesado, mais do que o meio-dia eu não posso. Então, durante a semana, eu jejuo até meio-dia. Mas daí faz o quê? Uma vez por mês, tira um final de semana para fazer um jejum mais forte. É o que eu fazia. A pastora lembra disso. Eu jejuava no domingo, irmãos, até meia hora antes de ir para o culto. Eu ia lá, tomava banho, me preparava para ir para o culto, fazia minha refeição e eu ia para o culto. E eu era apenas um diácono da igreja. E eu fazia isso. Então, por quê? Porque às vezes no dia a dia lá não dava para jejum mais forte, ou um jejum de mais consagração, né? Porque está lá na correria e tal, né? Não dá para se concentrar muito. Mas eu não perdi a oportunidade. Sempre que podia, eu estava fazendo uma consagração. Bem? Cada um dentro da sua realidade. Pastor, mas eu trabalho durante a noite. Não tem problema, faz uma adaptação. É só ver quais as refeições principais. Tranquilo, sem problema nenhum. Todo mundo pode jejuar. Quem que não pode jejuar? Mulheres que estão grávidas, ou mulheres que estão amamentando, ou pessoas que estejam em algum tipo de tratamento médico,
que precisam tomar algum tipo de medicamento forte, que não pode tomar o medicamento em jejum. Então, tudo tem um tempo. Por isso que é por isso que eu disse para vocês, irmãos. Quando eu era novo, eu jejuava forte. Agora, eu estou com 49. Já imaginou o dia que eu tiver com 65 anos de idade, irmãos? Eu vou estar jejuando, mas vou estar jejuando dentro do meu ritmo. Só que eu aproveitei o tempo de novo, irmãos. Eu armazenei espiritualmente. Né? Deus sabe disso. Deus conhece a nossa vida. Ele sabe do que a gente é capaz. O que mais, irmãos? Pergunta. O que acontece com relação ao chimarrão? O próprio jejum deve ser usado para a pessoa se libertar do vício do chimarrão. Porque na verdade, por que o nosso organismo reage com relação ao chimarrão? É porque o nosso organismo está dependente dele. É por isso que a pessoa diz assim: ah, pastor, já teve vários irmãos que disseram isso. Ah, pastor, eu até jejuo, mas chimarrão tem que tomar. Se eu não tomar, dá dor de cabeça. É uma prova que o teu organismo já está dependente de algum produto, de alguma coisa química que existe na erva. Então o que tem que fazer? Eu não vou dizer assim, ó, ah não, jejua e larga o chimarrão. Não. Começa a jejuar desafiando o chimarrão. Ah, o meu hábito de tomar chimarrão é às 8 da manhã. Começa a jejuar no começo, joga lá para as 10 da manhã. Depois para as 11, depois para meio-dia. Vai jogando ele para cima, vai jogando ele para depois, vai jogando ele para depois. E junto vai jejuando. Junto vai jejuando. Certo? Por quê? Porque nós não podemos ser dominados por nada. É nós que temos que dominar. Agora eu vou deixar um chimarrão me dominar? Não posso. Eu tenho que dominar ele. Certo? Então vai adaptando, vai indo. Por exemplo, eu nunca fiz jejum tomando chimarrão. Essa foi a primeira vez que eu estou jejuando e tomando chá, né, amor? É a primeira vez, eu nunca fiz isso. Eu sempre, quando consagro jejum, é suave mesmo. Certo? Mas tudo é uma questão de adaptação. Vai indo, que o teu organismo ele vai. No começo ele vai reagir, irmãos. Vai dar dor mesmo. Vai dar dor, vai dar zonzeira, vai dar vontade. Vai dar, pode ter certeza. Mas o organismo ele tem que ser liberto. Então consagra jejum até especificamente sobre isso para poder vencer. Quem mais? Vamos lá, gente. Eu sei que tem gente aí que tem pergunta para fazer. Então aproveite o nosso momento aí. Pastor, que nem aconteceu comigo, que nunca tinha acontecido, né? A minha consagração era das 3 da tarde até no outro dia. E aí aconteceu que chegou o meu último horário para comer às 3, eu comeria às 3, depois consagrava o jejum. E aí aconteceu que passou o horário, eu me perdi ali e passou. E aí eu não comi, consagrei o jejum e fui comer no outro dia. Tocou em frente. Toquei em frente. Esse é o certo, né? É o certo. Conseguiu? Sim. Então, é de uma certa forma até para você ver que já dá para desafiar um pouco mais. Né? Sim. Foi até uma forma de você identificar que o teu organismo é capaz de ir no jejum mais forte um pouco. Sem problema. Uma pergunta que talvez alguém está pensando aí e não quer fazer a pergunta. Pastor, eu fiz uma consagração, mas eu esqueci, quebrei o jejum, chupei uma barra. O que faz quando acontece? Primeiro lugar que não deve fazer. Olha, irmão, são 20 e poucos anos jejuando. Aconteceu comigo uma vez só, lá no começo. Depois eu nunca mais tive esse problema. Mas se acontecer, o que você deve fazer? Tem gente que faz o quê? Esqueceu, botou uma bala na boca. Agora quebrei o jejum, já quebrei mesmo. Errado. Negativo. O que você faz? Percebeu, tira a bala, joga fora, pede perdão para Deus e diz: eu vou continuar no meu jejum. Continua. Porque se cada vez que acontecer um episódio desse, você voltar atrás e romper com o teu propósito, isso vai se tornar decorrente na tua vida. Vai acontecer muitas vezes. Então até você pegar bem essa prática, faz desse jeito. Se esqueceu, botou a bala na boca, tira, joga fora, pede perdão para Deus e toca em diante. Outra pergunta: pastor, eu tomo medicamento, como é que eu faço? Não tomo remédio? Não, irmãos, pode tomar remédio. Eu passei por uma gripe brava aí, tomando remédio, tomei remédio. Será que Deus não sabe disso? Será que Deus não edifica? Ah, pastor, posso escovar o dente? Não pode, irmão. Deve escovar mais do que uma vez. Porque o fato de você não estar jejuando, é lógico, teu organismo vai reagir e a tendência de ter mau hálito é muito maior.
Então tem que escovar mais ainda tempo. O gosto da pasta de dente não vai quebrar o teu jejum. Pode ter certeza. O que mais? Pastor, o jejum, você pode apresentar só 3 coisas ou pode apresentar mais? Fala mais alto, irmão, que eu não ouvi. No jejum você pode apresentar, fazer voto com Deus. Pode, irmãos? Ou mais. Pode. Essa sugestão de 3 coisas é uma sugestão minha. Por quê? Como é que eu identifico? Eu identifico assim, ó. Se eu fizer uma lista muito grande de coisa, acaba virando uma salada na minha mente e eu posso me confundir até perder o foco. Então, se eu pego só 3 coisas, é mais fácil de eu lembrar dessas 3. Então, eu trabalho dessa forma. Você pode fazer a consagração de uma coisa só, de 2, de 3, 5. Cada um vê o que acha que... O ideal é isso, que fica mais prático, assim você se concentra mais naquilo. Porque o jejum, quando ele tem um propósito, você tem que estar focado naquilo. Ó, eu estou me consagrando, é por causa daquilo ali, é por causa da família, né? Então você vai orando pela família, de uma certa forma você está bombardeando espiritualmente a tua ação. Amém? Quem mais, irmãos? Pastor, 21 dias de jejum, por exemplo, tirando um tipo de alimento, ou um doce, ou a carne, é significante que é um jejum? É válido. É válido e é bíblico, né? É o jejum de Daniel? Exatamente, o jejum de Daniel. Porém, eu tenho uma ressalva sobre isso. Tem gente que só faz esse tipo de jejum. Está errado. Tá? Que só faz esse. Esse tipo de jejum, ele serve como um complemento, ou digamos, um intermediário. Então, por exemplo, eu tenho a prática de jejum. Aí eu resolvo, por exemplo, terminei 49 dias agora. Digamos que daqui 1 mês, 2 meses, eu digo assim, não, vou fazer uma nova consagração. Ah, mas dessa vez eu vou fazer diferente. Vou fazer uma consagração só de carne. Entendeu? Mas eu tenho uma vida de jejum, eu tenho a prática do jejum. Esse jejum de não comer carne, ele vai servir como um complemento na minha vida espiritual. Tá? Eu não posso fazer uso dele, só ele. Sempre assim. Não, vou jejuar de refrigerante. A outra vez, vou jejuar de chimarrão. Só aquilo. Não, porque o jejum bíblico é o quê? É a abstinência de alimento. Certo? Então tem validade, mas é importante que eu tenha uma vida de jejum. Por exemplo, nós já fizemos, agora faz um tempo que a gente não faz, mas nós já